E aí, galera, depois daí de 4 meses sem fazer nenhum vídeo e sem nenhuma aula, agora com o fim de ano, tudo ficando mais tranquilo, vou finalmente fazer a segunda parte da aula da escola neoclássica. Como prometido, né, eu tinha que terminar as aulas de economia industrial também, que ficou parada na primeira. Eu prometi também aulas de econometria e de métodos quantitativos, que seria cálculo 1, também não sei se vão sair, mas vamos ver aí se no período de férias eu vou conseguir pelo menos fazer alguma coisa para vocês. Mas por enquanto vamos dar continuidade nas aulas sobre a escola neoclássica, na história do pensamento econômico, são os vídeos mais fáceis de fazer e tal, e são mais legais também. Eu vou continuar aqui tirando a parte anterior lá, que eu falava muito do Marshall, do Valhalla, que talvez sejam os principais expoentes dessa escola. Agora eu vou trazer para vocês o outro pedaço dessa escola agora, que vai tratar também de outros assuntos muito importantes que a gente vê na micro e também na macro hoje em dia, ok? O primeiro autor que a gente vai tratar aqui vai ser o Pareto. Quem já estudou lá no livro do Mankiw, ou está estudando micro, conhece o Pareto desde sempre, não é? Um pouquinho aqui da vida dele: ele nasceu em Paris em 1848, ele é engenheiro e matemático, e ele é um liberal, e foi engenheiro em diversas empresas, e ele também sempre foi um defensor do Estado mínimo. Em 1893, ele assumiu a cadeira de economia política em Lausanne, na Suíça, em substituição ao Valrat, que deixou ela em 1899. Durante a maior parte da vida, ele defendeu enfaticamente os ideais do livre mercado e condenou veementemente toda forma de intervencionismo. E aqui talvez seja a maior polêmica da vida do Pareto, que ele, no final da vida, ele acabou aderindo ao fascismo. Ele morava na Itália e tal, no fim da vida, e ele acabou aderindo ao fascismo, mas ele morreu aos 75 anos, em 1923. Essa parte dele gostar das ideias do Mussolini lá na Itália talvez tenha sido a maior mancha na vida pessoal dele, não na carreira em si. Aqui daí, começando a falar um pouquinho das teorias dele, ali que a principal obra dele é o Curso de Economia Política, não manjo muito de francês. Ele enfatiza principalmente o conceito de equilíbrio geral, lá do Valrat, para vocês relembrarem, né? Que ele reafirma as condições matemáticas nas quais o equilíbrio geral podia vigorar, partindo de regras matemáticas simples e fórmulas de sistemas de equações que pretendem representar a interdependência real de todas as quantidades existentes no sistema econômico. Ou seja, ele trabalhou, como eu falei, ele era engenheiro, ele era matemático, ele deu uma aprimorada na teoria do Valrat, que vai trazer aí um avanço, trazendo sistemas de equações, e vai trazer esse sistema de interdependência de setores na economia. Ele, apesar dele ser politicamente um liberal, ele tratando-se da matéria de economia, ele se esforçou muito para afastar o estudo da economia da moral, da ética. Para ele, principalmente, a parte econômica ela devia ser tratada de uma forma positiva, como eu falei, ele tratando simplesmente das equações matemáticas, acho que principalmente do método científico que a gente conhece hoje, que você não pode escolher um lado, e que você trata o fenômeno, né, do modo mais isento quanto possível. Ele tem ali a teoria da mudança social, que o progresso da civilização estava relacionado à diminuição do papel das forças coercitivas exerciam na sociedade e no aumento da influência das forças automáticas. Ali, como a gente pode perceber, ele está tratando de novo do livre mercado, né? Ele era contra a intervenção do Estado e mais a favor do voluntarismo ali, como ele fala, de forças automáticas, se tratando na sociedade. Mas, como eu falei, ele tem os dois lados, que uma é a teoria econômica, teoria filosófica política dele, ok? Bom, acho que nisso eles não estão ligadas uma na outra. Acho que é bom deixar claro que o que ele pensa politicamente é uma coisa, o que ele pensa na economia é outra. Ali que a gente vai tratar principalmente vai ser a
redefinição do conceito de utilidade e da economia do bem-estar, e o que vai integrar as novas bases do equilíbrio geral. Aqui, pessoal, vou fazer um disclaimerzinho, que para quem não lembra do primeiro de equilíbrio geral, da caixa de Edgeworth e dos teoremas do bem-estar lá, que vai ser várias curvas de utilidade, que vai ter um ponto ótimo, e não necessariamente esse ponto ótimo é um ponto mais igualitário. Isso é provado matematicamente lá pelo Arrow em 1960. Mas o Pareto ele foi um principal precursor disso já no início do século. A sua obra mais importante, o Manual da Economia Política, ali de 1906, ele apresentou uma formulação alternativa à teoria da utilidade tradicional. Ele admitia que não era possível você quantificar de forma cardinal e muito menos comparar níveis de satisfação entre indivíduos. Pareto criou o conceito ordinal de utilidade. De acordo com esse conceito, a utilidade podia ser definida em termos de uma ordem de preferência de produtos. Cara, isso aqui, pessoal, depois do ótimo de Pareto, é a teoria mais importante dele. Por quê? Se o senhor estudar micro hoje em dia, vocês vão ver que o conceito de racionalidade, que às vezes muitos alunos ainda não entendem, não põem na cabeça que não é o indivíduo que pensa racionalmente para comprar, blá, 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 não. É o indivíduo que ele seleciona, ele consegue escolher e ele vai ordenar as preferências dele. Digamos assim, ele vai no mercado, ele sabe que entre uma marca, 3 marcas de feijão, 3 marcas de coisa, ele sabe escolher. Na cabeça dele, ele escolhe entre o que ele considera melhor para o pior. Ou seja, se ele prefere a B e B a C, logo ele prefere A C. E outra coisa muito importante é que você não pode comparar ali entre pessoas ou entre indivíduos diferentes utilidade, porque utilidade para cada um é diferente, né? Eu tenho um nível de satisfação, a pessoa tem um outro e você não pode comparar isso. E também é muito importante, por quê? Porque na micro quando vocês forem estudar, ou quem já está estudando, já sabe que você não compara curvas de utilidade de indivíduos diferentes. Quem deu essa contribuição para a ciência econômica é o Pareto, ok? Ali a gente trazendo agora a questão do ótimo de Pareto, ele parte de uma condição inicial da distribuição de riqueza, da dotação de capital e trabalho, e a produção e a troca que podem incrementar o lucro e a utilidade até um ponto máximo, que corresponde à dotação inicial de renda disponível e recursos de produção. Qualquer incremento na produção de uma mercadoria e na utilidade de um consumidor além desse ponto, reduz a produção da mercadoria e a utilidade de outro consumidor. E esse aqui é o conceito principal. Se esse ponto no qual não há forma de melhorar a situação de um sem prejudicar do outro, você chama de ótimo de Pareto, que é o bem-estar máximo segundo o modelo teórico dele. Então, isso aqui é o clássico, né, pessoal? Se vocês têm uma dotação inicial, como falou ali, de capital, de trabalho, de mercadorias, de produção qualquer, sendo que não vai ter nenhum choque exógeno, nenhum aumento de tecnologia, nenhum um evento aleatório que vá afetar aquilo, as firmas e as pessoas, elas têm um nível máximo de produção. E quando elas chegam num ótimo de Pareto, aquele nível máximo, ele não pode ser movido, ele não vai ser movido aquele nível máximo sem que haja uma piora na situação de outro. Porque se você for pensar bem, como falou, os recursos são limitados, ou seja, a gente pode lá produzir 200 carros e 400 bicicletas, sei lá, qualquer nível disso. Como você tem um nível X de recursos para produzir esses bens e você encontra um máximo de produção que você pode conseguir com esse nível de produto, se você for produzir, em vez de 200 carros e 100 bicicletas, eu quero produzir 300 carros, o número de bicicletas a serem produzidas vai ser menor. Porque, como falei, há uma restrição de produção num período de tempo X. Acho que essa é a principal contribuição do Pareto que tem na micro também até hoje, que é uma restrição. Ok?
ele vai trazer a economia do bem-estar, que todo equilíbrio geral de economias em concorrência perfeita, independente da distribuição inicial de recursos, ela maximiza o bem-estar. Ele foi responsável pela elaboração do conceito de bem-estar social simples e universal, que permitiu avaliar as perdas e ganhos dos agentes econômicos atingidos por políticas públicas e identificar, entre diferentes estados da economia, aquele bem-estar do indivíduo era maior ou pior, né? Ou seja, ele vai definir lá pelo conceito da utilidade mesmo. Eu não sei se eu passei caixa de Edgeworth em algum vídeo, mas se eu não passei, não vou passar, que é aquela caixa onde dois indivíduos, elas têm curvas de utilidade e elas têm níveis ótimos, do máximo de cada um, vai chegar e vai otimizar o melhor nível para cada um delas. Isso que ele está tratando do conceito de bem-estar, tá, pessoal? Que é a maximização da utilidade e tratando do equilíbrio geral, que você vai conseguir, você pode medir, né, esse nível de utilidade com perdas ou ganhos ou distribuição entre setores. Já é um negócio que ele não tratou muito, isso do equilíbrio geral, a gente vai ver lá com o Arrow, mas é muito importante isso aí, ok? Aqui é o gráfico que com certeza vocês viram quando vocês pensam no Pareto, que é o gráfico da possibilidades de produção. Tudo que está ali na linha vermelha, um ponto A, B, C, D, E, F, G ou H, eles são ótimos de Pareto. Ele está usando o máximo de recursos, ok? Tanto para o item 1 quanto para o item 2 ali. Não está sendo desperdiçado nada, não há subprodução. E se você quiser aumentar, por exemplo, do ponto A para o ponto B, alguém vai ter que perder algum nível de produção para que o outro ganhe. Então, falou, não vai ter como você melhorar a situação de um, exceto o que o outro perca. É claro que essa curva de possibilidade de produção ela não é estática, tá, pessoal? Um choque de tecnologia, ou outros choques exógenos podem mudar a posição dela. O tecnológico, por exemplo, onde os recursos são melhores aproveitados, dando um exemplo ali, novo modo de produzir, pode puxar essa curva de possibilidade de produção para cima, ok? Mas no curto prazo, vamos pensar assim, ela é estática, ela fica entre do A ao H, os pontos, ok? Aqui, como falou, a ordenação de níveis de utilidade, onde a pessoa tem uma restrição orçamentária ali, que é dado por X1, entre X1 e X2, e ela vai ter ali níveis de utilidade, que podem ser os 3 produtos que ela podia comprar, mas como ela ordenou ali que a utilidade 2 que ela vai receber por comprar tal produto vai ser melhor que a utilidade do bem 1. E lá não pode comprar o bem 3 por causa da sua restrição orçamentária, então ela escolheu a utilidade do bem 2 em relação ao 3 e o 1, ok? E ela vai fazer sempre uma escolha ótima, que é essa escolha ótima que a gente chama de racional. Ela escolheu a utilidade 2 em vez da 1 e da 3. Okay? Não tem nada a ver com os consumidores, é uma pessoa racional, que pensa, e essas coisas assim, que faz previsões, pensando racionalmente no mercado, não. Se uma pessoa chega no mercado, por mais irracional que ela chegue no mercado querendo comprar, inicialmente ela queria comprar, sei lá, batata e maçã, e de repente ela sai de lá com meio quilo de carne e não compra batata e maçã, ela preferiu comprar carne, a batata e maçã, e isso dentro da microeconomia é uma escolha racional, por mais irracional que tenha sido essa mudança repentina na preferência do consumidor no momento. Agora a gente vai trabalhar um economista muito importante, que a gente talvez não veja muito em micro, mas ele é muito importante dentro do setor público, que é o Pigou, né? Um economista inglês. Ele foi discípulo do Marshall, ele também teve uma cadeira de economia em Cambridge, e até 1943, quando se aposentou, e ele é um dos fundadores da Escola do Bem-Estar. Seus estudos procuram tratar um tema sobre a qual a teoria neoclássica tinha contribuído muito pouco, que é a teoria da distribuição, que a principal contribuição dele ao pensamento econômico foi dominar o efeito Pigou.
a convicção de que existiam divergências entre custos e benefícios privados e sociais levou o Pigou a formular um conceito conhecido como taxa piguviana. Ali ele dá o exemplo que as bebidas alcoólicas são externalidades negativas, que trazem externalidades que são os acidentes de trânsito. O custo marginal social ou para a sociedade é maior que o custo marginal privado, e a tributação diminuiria a produção via legislação. Um exemplo: o pesquisador descobre um novo medicamento de externalidade positiva, a utilidade marginal privada é menor que a utilidade total marginal social. Você deveria dar um subsídio para aquilo e você deveria diminuir a produção de bebidas alcoólicas ali por causa dessa externalidade. Isso aqui, pessoal, a gente tem muito no setor público, economia do setor público, para quem não teve a matéria ainda, que vai ter as taxas piguvianas. Porque o Pigou criou a ideia de que ações econômicas, elas geram externalidades. Externalidade é uma coisa que, tipo, eu faço... Uma fábrica vai produzir alguma coisa, ela vai na solta fumaça. Ou seja, ela tá lá fazendo o dela, né, produzindo, mas ela tá gerando um custo para a sociedade, ela tá tornando o ar de todos pior. Então, para a produção, ok, tá produzindo brinquedos lá baratos e tal, tá produzindo milhões de brinquedos baratos, mas ela tá poluindo o ar. Pro Pigou isso é muito ruim, porque a utilidade, como falou, o custo marginal para a empresa sozinha é muito pequeno, mas para a sociedade ele é muito maior, ou seja, a empresa precisaria ser taxada ou ter alguma legislação que impeça ela de poluir tanto quanto ela poluiria sem nenhuma legislação. Essa é a ideia do Pigou, que é a taxa piguviana. Ao mesmo o vale proposto, né? Por exemplo, pesquisa científica. Pesquisa científica gera externalidade positiva, então o Estado devia bancar, o Estado devia subsidiar de algum jeito. A utilidade para a sociedade é muito maior que a utilidade privada. Isso no setor público é muito estudado, sei lá, o que é uma externalidade positiva, externalidade negativa, o que gera maior custo e o benefício que o Estado tem que trabalhar para você diminuir essa disparidade nas ações econômicas, em teoria da regulação principalmente, ok? Aqui o nosso não, né? Mas o controverso para alguns na internet, o Mises, ele aparece aqui na escola neoclássica porque ele é contemporâneo de toda essa galera aí. Então, eu não vai ter a escola austríaca eu não sei se vai ter um tópico sobre a escola austríaca, eu tenho que ver bem certinho, né? Talvez ele apareça de novo. Mas ele vai aparecer primeiro aqui na escola neoclássica. O Mises, como muita gente conhece ele na internet, é um economista austríaco que é naturalizado americano, professor da Universidade de Viena e em Genebra e Nova York. Ele é autor da obra clássica da escola austríaca sobre a moeda, que é a teoria da moeda e do crédito, de 1912. E ele, entre seus estudos mais conhecidos, destaca-se a mentalidade anticapitalista de 1956. Acho que a principal treta que ele arrumou aí com o pessoal foi do cálculo econômico no socialismo. Ele bateu muito nisso durante a vida dele e tal. Ele tem o artigo dele tanto que sobre o cálculo econômico no sociedade ou comunidade socialista. Que ele falou ali que a maximização do bem-estar do consumidor depende do cálculo econômico, e esse se baseia na existência de um sistema de preços que reflete as relações de troca entre agentes privados atuando livremente. E o mercado é o único meio ao qual é possível avaliar a escassez relativa de recursos e decidir como alocá-los. No socialismo, não haveria mecanismo de preço atuando na esfera dos bens de capital. Então, consequentemente, não seria possível, pelos preços relativos, saber como os recursos estão sendo alocados, onde há muita abundância ou onde há escassez. Esse talvez seja a principal contribuição para a academia, né? Ele é muito famoso aí pro pessoal que é libertário, os austríacos aí da internet, tudo mistos e tal, mas academicamente a principal contribuição dele foi comentar como o sistema de preços ele é um modo de incentivo para que as pessoas, agindo livremente,
você consegue definir o que é mais escasso e o que é abundante numa economia. E você, com o sistema de preços, é muito mais fácil você fazer o cálculo econômico e por meio do mercado, e assim você consegue produzir eficientemente e todo mundo consegue maximizar a sua utilidade, porque o sistema de preços traz a informação para o consumidor e para as firmas, né, sobre o que está sendo produzido e também para o próprio governo, né, sobre como está funcionando o sistema econômico. Como no socialismo todos os bens pertencem ao Estado, os meios de produção pertencem ao Estado, e uma crítica principalmente à União Soviética na época, você não tem como fazer esta distinção de preço e tal, porque é tudo distorcido, não, e os incentivos são distorcidos, enfim, não há como saber. Fazer o cálculo econômico tão falado do Mises. O Lang, o polonês, é um famoso polonês, né? Ele trabalhou muito sobre os ciclos econômicos e ele provocou uma reação enfática da escola austríaca, dizendo que haveria uma possibilidade do sistema econômico por meio do socialismo, e onde haveria, por exemplo, que o Estado seja proprietário do meio de produção, mas haveria liberdade da escolha de emprego, propriedade privada de bens de consumo e liberdade de escolha de bens de consumo disponíveis. Ele está batendo de frente aqui com o Mises, né? E com o pessoal austríaco também, acho que com o Hayek, eu já vou citar ele daqui a pouco, mas ele defende isso, que vai existir uma viabilidade do socialismo de mercado e que o Estado vai ser meio de produção, mas que os indivíduos em si eles são livres para escolher, por mais que o Estado seja dono desses meios de produção, ok? Como eu já falei, ele recebeu diversas críticas, principalmente do Hayek, que insistiu que sem a propriedade privada não haveria estímulos nem responsabilidade financeira nas decisões que envolviam riscos. Os críticos à esquerda afirmaram que ele era adequado a uma situação de equilíbrio estático, mas não resolvia os problemas do desenvolvimento a médio e longo prazo. Com a evolução do debate, consolidou-se a impressão que as críticas não conseguiram refutar a prova teórica apresentada por Lang, de que o ótimo de Pareto era consistente com seu modelo de socialismo de mercado. No decorrer da década de 50 e 1960, Lang se dedicou especial à análise de papel do planejamento na promoção do desenvolvimento. O Lang, ele teve essa treta aí bem violenta com o pessoal tanto das escolas ortodoxas à direita ou à esquerda, porque o modelo dele bate de frente com o que você tinha, com o que o Mises falava, principalmente ali com a questão do preço como e que o Estado somente no livre mercado se poderia ter o ótimo de Pareto. Ali ele, pelo menos ele no modelo dele, ele fala que o ótimo de Pareto seria consistente no socialismo de mercado dele. E ele, nesse sentido, ele está certo. Só que, como falou, ele não é um modelo necessariamente sustentável. É bom deixar isso bem claro. Que a principal crítica, como falou, à esquerda é que no longo ou no médio prazo esse sistema rui. Ele cai. A União Soviética é o maior exemplo da teoria do Lang, que funciona num curto prazo ali, no caso durou muito tempo, mas ela desaba no momento que ela tem que competir com outros países ou dentro dela mesma, que ela vai desmoronando, chega a estagnação e os incentivos são deteriorando ao longo do tempo. O Estado ele já não começa a dar conta de gerir tudo, os meios de produção, e as escolhas das pessoas não batem com as escolhas do Estado. Então você não tem como sustentar isso. Mas no sentido do ótimo de Pareto, de curto prazo lá que eu falei, que você não tem nenhum choque, funciona, tá? Eu acho que ele tentou dizer mais ou menos isso e o pessoal lá, o Mises e o Hayek principalmente, eles falaram que talvez nem no curto prazo funcionasse. Mas esse é um pouco aqueles debates que não levam a nada e não vão chegar em lugar nenhum. Ah, funciona, não funciona no curto prazo, o socialismo de mercado, a gente aqueles debates que vamos dizer que são inúteis, tá? Mas, eles não chegam em lugar nenhum e não avançam em nada no que a gente conhece de sistema econômico, desenvolvimento econômico. Só sabemos que no longo prazo não dá certo, ok? Bom, pessoal, por enquanto é isso. Vai ser as aulas, a escola neoclássica eu vou terminar por aqui.
Vou ver se eu consigo fazer a escola histórica alemã nos próximos dias e depois chegar na escola keynesiana, que é um vídeo muito importante também. Então eu agradeço muito por vocês terem ficado aqui, assistido. Deixa um like, se inscreva se vocês gostaram. Eu pretendo, pelo menos agora em dezembro e janeiro, fazer mais vídeos, porque eu vou estar de férias da faculdade e do trabalho. E é isso, pessoal. Agradeço a todos e até a próxima.